E isso já faz mais de 25 anos. E não só isso. Os carros que ele tinha, ele também parou de pagar seguro e deu dinheiro para a igreja. Para quem conhece o Capão, pode pensar, esse camarada é maluco. Por que ele fica fazendo isso? Em todos esses anos que eu morei lá até os 27 anos com meus pais, nós tivemos 5 carros roubados. Os 5 voltaram em menos de 2 dias, inteiros. Talvez isso para vocês pareça uma coisa boba, mas eu estou falando de Capão Redondo. Eu quero dizer para vocês que esse verso da Bíblia, provai e vede, não está lá por acaso. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja precisa. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua confiança. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de expressar a sua confiança e o seu amor nesse Deus através dos dízimos e das ofertas. Os diáconos podem retirar as ofertas. Querido Pai de amor, aceita agora, Senhor, a nossa oferta, que vem direto do nosso coração. Através dela nós queremos expressar a nossa confiança completa e total em Ti. Aceita, em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Som. Quão bom estarmos na casa de Deus, não é mesmo? Eu me sinto muito bem quando eu venho para a igreja, acredito que você também, por isso que você está aqui. E agora chegou o momento que nós vamos louvar a Deus, uma igreja toda, cantando. Eu convido você para que você participe agora, que agora vai ser um momento de louvor, um momento que você tem a oportunidade de cantar para Deus, para louvar a Deus.
Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar. A primeira parte, mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Deixa eu colocar a letra. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Vamos adorar. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. O nome de Deus é. O nome de Deus é poderoso, e quem o buscar com fé terá salvação. O nome de Deus é Poderoso. poderoso, e quem o buscar com fé terá salvação. Cristo é o nome meu. Cristo é o nome do meu Senhor. Cristo é o nome do meu Senhor. Cristo é o nome do meu Senhor, nosso Deus. Cristo é o nome do meu Senhor. Cristo é o nome do meu Senhor. Cristo é o nome do meu Senhor, nosso Deus. O nome de Deus é poderoso, e quem o buscar com fé terá salvação. O nome de Deus é poderoso, e quem o buscar com Vocês estão buscando? fé Então terá vamos adorar o salvação. Senhor. Vamos lá, todo mundo, abrindo a boca. Vamos lá. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Confia nisso, Ele é o nosso Deus. Vamos. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus. Ainda existem belezas. Cante conosco. Que alegram a vida, nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mais de todos os lugares. Mais de
traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez não em costa com vista para o mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por encontrar o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo. É aos pés do Salvador. Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós somos tão gratos porque nós podemos, em qualquer situação, por pior que seja, de repente estarmos presentes na Sua presença e nos sentirmos no melhor lugar do mundo, porque Tu és a melhor companhia que nós podemos ter. Nesse momento, Pai, depois de uma semana que foi tão difícil e ao mesmo tempo tão abençoada, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos engrandecer o Teu nome, porque Tu és maior que tudo. Tu és maior que o universo, é maior que qualquer tempestade. Tu és a maior força que nós conhecemos. E é a Ti que nós servimos, a esse Deus tão grandioso. Nós tão pequeninos trazemos agora para Ti o nosso louvor. Por favor, aceita, Pai. Fiquemos de pé. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventou. No princípio Ele me formou, maior que reinos e posições, que a poderes de todas as
nações, maior que o ouro e bens que existir. Seu amor não pode se medir. Que bom estar na presença de um Deus que deu a vida por nós para que nós pudéssemos viver. Paradoxo, uma bênção, salvação. Se você tem um pedido a fazer a Deus hoje, um agradecimento, os seus gestos podem ser demonstrados ao vir aqui à frente. E assim queremos orar com você. Venha e receba essa bênção para essa pessoa que você deseja que Deus transmita a ela. Temos motivos para agradecer pela semana que o Senhor nos deu. O furacão não foi violento aqui conosco. Motivo para pedir a Deus pelas pessoas que ainda sofrem consequências dessa tempestade tão violenta. Agradecer pelo Jefferson, que já está em casa. Quantos
você deseja uma bênção especial. Essa é a sua oportunidade. Derrame seu coração a Deus. Pode falar com Ele. Assim como falamos com Ele esta manhã aqui na igreja. Momento de intercessão. Orando por vocês, pelos nossos filhos, por todos. Fiquemos de joelhos. Deus nosso Pai, viemos a este lugar para te adorar. E aqui estão os teus filhos, agradecidos por esta oportunidade. Te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação, por aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. E que em nosso coração, ó Deus, haja um desejo de aceitar esse sacrifício, viver uma vida plena, para que possamos fazer escolhas sábias, estar sempre aos pés de Jesus. Senhor, lembramos das pessoas as quais estão sofrendo as consequências dessa terrível tempestade que passou, esse furacão. Tem misericórdia delas, ajudando-as a se restabelecerem. Aqueles que perderam entes queridos, Senhor, conforte-os com a tua bênção, com a tua graça, para que elas possam viver na esperança do retorno da volta de Jesus. Senhor, permita que cada um que aqui veio saia hoje abençoado de uma forma especial, e que a mensagem que vamos ouvir possa ajudar-nos no crescimento espiritual e na confiança em Ti. Te louvamos por isso e te agradecemos na certeza de que Tu és um Deus maravilhoso, poderoso e muito bom. Rogamos em nome de Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra Obrigado, Pastor Barroso, por esta oportunidade, privilégio que me dá de estudar a Bíblia convosco durante esta hora. Obrigado àqueles que cantam e que, como já tenho dito aqui mais do que uma vez, têm a vantagem sobre os pregadores porque no céu vão ter emprego. Os pastores é que não. Quando a irmã Helena White faleceu, ou pouco antes, uma das últimas admoestações que ela deixou à igreja, que creio que nem foi publicada, foi muito simples, muito curta. Estudai a Bíblia. Nós podemos, à primeira vista, hoje dizer, mas nós estudamos a Bíblia. Temos a escola sabatina, temos o culto, temos as meditações matinais, quantas coisas temos. No entanto, ela faz referência aos tempos dos pioneiros da Igreja Adventista, quando de joelhos, em grupo, procuravam saber o que a Bíblia dizia, o que a Bíblia ensinava. É que há mais do que uma maneira de entender a Bíblia. E Jesus o sabia. Ele contava parábolas para quem não entendia muito, mas depois quem queria entender melhor, ele explicava de outra maneira. E a Bíblia tem estas duas dimensões. Uma dimensão para quem quer ler, quer conhecer a palavra de Deus,
quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. E depois há uma outra dimensão, e é esta dimensão à qual Ellen White faz referência, de procurar entender mesmo, com fome e sede de justiça, o que Deus nos quer dizer. Esta manhã o tema que escolhi é precisamente um tema que é fácil numa primeira interpretação, está bem clara, as asas de Deus, mas quando queremos entender o que está por detrás das asas de Deus, não precisam do pastor Barroso ou Teófilo Ferreira ou outro, precisamos que a Bíblia se explique a ela própria. Ela é a palavra de Deus, é ela que nos diz qual é a vontade de Deus. E o nosso papel como ministros do Evangelho é precisamente procurar, com oração, entender o mais profundo da palavra de Deus. Em primeiro lugar, não fui eu que inventei o título As Asas de Deus. A primeira pergunta é, mas Deus terá asas? Tem ou não tem? Está na Bíblia. Deus tem asas ou não tem asas? Ele precisa de voar? Nós dizemos que Deus é omnipresente. Se Ele é omnipresente, Ele está em toda a parte. Não quer dizer que é tudo o que nos rodeia, mas está em toda a parte. Portanto, Ele está em toda a parte. Não precisa de asas para voar. Mas então, tem asas ou não tem? Salmos, capítulo 17, versículo 8. E guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. A Bíblia diz, então, que Deus tem asas. E o mesmo Jesus que nos diz que não devemos ser uma candeia que está escondida, é o que diz que nós por vezes, ou quase sempre, se não sempre, necessitamos de estar escondidos. Há pessoas que interpretam esta dimensão como ir para as catacumbas, para viver lugares profundos, secretos. Eu conheço pessoas que compraram propriedades num sítio recôndito para viverem juntos quando vierem as perseguições. Será desta sombra que a Bíblia nos fala. Então diz que Deus está aqui para nos esconder, sob oração, nos esconder debaixo das suas asas. Em primeiro lugar, no capítulo 36 de Salmos, e é ela que tem de se explicar mais uma vez, e não eu, no capítulo 36 dá-nos aqui vários aspectos que nós chamamos antropomórficos, ou que aproximam Deus do homem. Quer dizer, é impossível conhecer a dimensão de Deus. Ninguém viu a Deus. Então, para o conhecermos, o que é que diz aqui? Diz que a tua misericórdia, Senhor, verso 5, está nos céus. A tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Temos aqui uma separação interessante. Deus tem cuidado por nós, tem cuidado dos animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Neste antropomorfismo, Deus desce até nós e vai buscar elementos que fazem sentido na nossa mente. E um destes elementos é, precisamente, as suas asas.
No Salmo 18:10 fala-nos das asas do vento. No Salmo 55:6 fala-nos da pomba que voa. Já estamos no literal. No Salmo 61, versículo 4, fala das asas do tabernáculo. Naquele tempo, o templo em Jerusalém era como que um refúgio para aqueles que se sentiam perseguidos, por aqueles que se sentiam mal entendidos. E não pensemos que era só em relação aos cananitas, ou aos jebuseus, ou outro povo. O próprio David, que morava em Jerusalém nestes tempos em que foram escritos os Salmos, ele implorava, ele chorava para que Deus o protegesse dos seus inimigos. E os seus inimigos não eram pagãos, eram os da própria casa. O próprio filho, Absalão, aquele em que ele pôs toda a sua confiança e esperança para ser o seu sucessor, pai, Shalom, o pai da paz, aquele que devia trazer Israel à paz, tornou-se um homem violento, que nos últimos tempos da sua vida não tinha outra preocupação senão matar o pai. David tinha razões para se esconder. Esconder-se dos inimigos, esconder-se do mal. Ele chorava. Ele sofria. E o homem mais poderoso da história de Israel foi o homem que, ao mesmo tempo que era poderoso, dizia: eu sou pobre. Porque tinha a pobreza do seu espírito quebrantado diante de Deus. Há um animal que não é mencionado no Antigo Testamento, mas é 2 vezes mencionado nos Evangelhos. E as 2 vezes, uma tem relação à outra, é uma repetição, que é a galinha. A galinha, se eu perguntar aqui aos nossos jovens para que serve uma galinha, alguns estão ali em conferência pública. Para que serve uma galinha? Para dar ovos. É uma resposta absolutamente verdadeira. Tu já viste um pintainho ou ainda não? Daqueles que acabam de nascer, que sai do ovo. Já o viste? É pequenino. E às vezes os pintainhos têm medo, quase sempre. E o que é que eles fazem quando têm medo? Pois fazem piu-piu, mas além do piu-piu, o que é que os pintainhos fazem? Vão para debaixo das asas da galinha. Os pintainhos não conhecem a Bíblia, mas sabem que debaixo das asas da galinha, e a galinha psicologicamente é considerada dos animais mais estúpidos ao cimo desta terra, ninguém ensinou um pintainho a meter-se debaixo das asas, mas ele sabe por instinto que quando há perigo o melhor sítio para ir é debaixo das asas da galinha. O que não é sempre verdade. Mas para o pintainho é verdade. E para Jesus, que nos dá esta ilustração, é verdade. O pintainho procura o refúgio, ele que é estúpido, procura o refúgio debaixo de uma mãe que é estúpida. E os filhos de Deus, que deviam ser mais inteligentes, deviam perceber que a galinha de Jerusalém é Jesus Cristo, diz que se recusaram a procurar refúgio. No Antigo Testamento, esta imagem da proteção sob as asas é usada literalmente, especialmente num livro que é, para mim, o livro mais cristocêntrico do Antigo Testamento, que é o livro de Ruth. Lembram-se que estamos aqui numa congregação feita quase por imigrantes. Eu nem pergunto quem não é, mas quem não é, ou já foi, ou os pais eram.
Isso não eram, desculpem se me enganei. Mas quase todos entendem o que se passa. Lembram-se que houve um homem chamado Elimelec, que vivia em Belém, e lembro que Belém, Beit-Lehem, era a casa do pão, onde havia que comer, é o celeiro por excelência de Israel, naquela altura. Belém, a casa do pão, teve fome. E houve um homem que teve fome e disse: eu não quero não quero viver numa casa de pão que não tem pão. E então ele foi para o outro lado do Rio Jordão, do Mar Morto, para Moabe, terra maldita por Deus. E o que é curioso é que quer ele, quer os dois filhos, Erlon e Quilion, que querem dizer um magrinho e outro enfesado. Não se lembrem de pôr esses nomes aos vossos filhos, por favor. Eu não creio que foram esses os nomes dados pelos pais. Sei que eles foram lá e os três morreram. Fugiram da fome para irem morrer num país onde não havia fome, mas morreram os três. As mulheres não. Foram os homens. Para alguma coisa a mulher é superior, não é? Mas a Ruth superior, filha de Moabita, e não vamos entrar em pormenores, decide acompanhar a sogra, coisa rara na história. E vem para a casa do pão, onde havia antes fome, mas ela disse: o teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E ela vem para Belém, provavelmente sem saber a etimologia da palavra, provavelmente sem saber nada do que estamos aqui a dizer, mas com uma certeza, que lá estava o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ela emigrou. Ela emigrou para Belém. E então temos dois textos, não vamos fazer o estudo, porque enfim, seria moroso, e o pastor disse-me que os relógios aqui são suíços. A prática não, mas o relógio é. Ruth capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte. Como sabem, Ruth é um apêndice de Josué e de Juízes, que eram só um livro nos tempos antigos. E então Ruth, no livro de Ruth, fala-nos o seguinte. No capítulo 2 e versículo 12. O Senhor galardou o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel. Isto diz-lhe Boaz, o homem que se tornará seu marido, e ele diz: sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth, em primeiro lugar, vem-se abrigar debaixo das asas de Deus. A expressão é usada, não é muito vulgar na Bíblia, mas é usada aqui da parte de Boaz. E o que é interessante é a dimensão de estar debaixo das asas de Deus. Em termos espirituais, vai tomar uma outra dimensão, que é a dimensão jurídica. No capítulo 3 e no versículo 9, diz-nos no mesmo livro: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, não sei que tradução tem aí, numas traduções tem aba, outras, no hebraico, é a mesma dimensão das asas. Ora, o Boaz não tinha asas. Tinha uma manta. E ela não vem ali porque estava com frio. E dizia: se eu estou com frio, põe a manta em cima de mim também. Até porque eles não estavam casados. E se fosse hoje, era um escândalo. É um dos princípios do estudo da Bíblia, e agora um parênteses, que ela se deve explicar a ela mesma
e que devemos entender o que o texto diz naquele tempo e o que é que quer dizer esse mesmo texto hoje. Porque muitas vezes não é a mesma coisa. Quando Deus diz a Moisés, tira os teus sapatos porque o lugar onde tu estás é santo, não quer dizer os muçulmanos seguiram essa ordem. Mas nós não tiramos os sapatos quando entramos na igreja. Portanto, há muito ensino da Bíblia que tem de ser interpretado com as duas dimensões. O que é que queria dizer, o que quer dizer hoje e qual é a lição para hoje. E aqui a lição é não de partilhar do cobertor de Boaz, porque estava com frio. A lição é uma lição jurídica e que se conhece noutras fontes. Quando uma mulher pede a um homem, que aliás não era muito legal, porque as mulheres nunca pediam casamento aos homens, era sempre o contrário até hoje, quase. Mas aquela mulher pediu a asa de Boaz, pediu a proteção de Boaz, pediu a legalização jurídica, já que os moabitas nem sequer podiam comer com o povo de Israel. Havia uma maldição que Deus tinha dado aos moabitas, de 10 gerações. Nem com eles comas. E agora Ruth come com os servos de Boaz, por autorização expressa de Boaz, e a seguir pede a cobertura jurídica. Só Boaz é que podia entender isto. Prezados irmãos, nós devemos ser muito bons crentes. Aqui na igreja não ouso dizer o contrário, somos todos muito bons crentes. Mas há pessoas aqui que já passaram por dificuldades. Por incompreensão da família. Por incompreensão do trabalho. Por incompreensão de serem imigrantes. Não é fácil para todos viver numa felicidade que provavelmente terão em termos humanos no Brasil, mas que aqui é diferente porque se ganha mais. Temos de admitir. Eu nunca vi um imigrante sem vontade de voltar à terra. Mas ele queria ganhar onde está a emigrar e voltar à terra e viver desses rendimentos. Vi isso em todas as sociedades. Mas tem saudades da sua pátria, do seu... muitas saudades. Lá é melhor, muito melhor, mas não se ganha nada. E é assim que nós temos de viver neste paradoxo. Então Ruth pede a Boaz para ser protegida. E Boaz, porque é que a entende? Um judeu, um membro do povo de Israel, acima de tudo era racista religioso. E Deus encorajava isso. Nem comas com os moabitas. Nem te cases com as mulheres dos cananeus. Havia ali uma separação, uma segregação total. Mas Boaz pertencia àqueles que tinham tido problemas no passado. Ele era descendente de uma prostituta. E isto fez a diferença toda. É que a prostituta era maldita, devia ser morta, apedrejada. Raabe, que vivia em Jericó, está na ascendência de Boaz. E Boaz sabe de quem é filho. E sabe que tem um dedo apontado para ele, porque ele não é da linhagem do povo de Deus da mesma maneira. Já é cruzado. E porque ele conheceu a graça de Deus, sabem o que quer dizer Boaz? Nele, em Deus, está a minha força. Também tinha ali uma lição de estudo bíblico para toda a gente. Só o nome dele, porque as pessoas sabiam hebraico e percebiam isso. A força dele não estava na sua mãe, nas suas origens, estava em Deus. Eu creio que nós todos hoje podemos dizer que somos todos Boaz.
A nossa força está em Deus. E é por isso que ele tem a coragem de enfrentar a fúria dos outros cidadãos de Israel, enfrenta para a tomar por esposa. Não vamos entrar nos pormenores, apenas hoje estamos procurando entender as asas de Deus, que tem esta dimensão depois que é uma dimensão jurídica, além das outras que são lógicas por natureza. Estes 5 minutos, mesmo Deus conhece que o povo é atrasado e Jesus vem mais tarde do que devia. Pastor, eu estou a seguir exemplos da Bíblia, de forma que sou capaz de tardar 5 ou 10 minutos para além da hora da misericórdia. Então, eu queria vos contar, porque faz parte, nós vivemos esta semana uma semana dramática nos Estados Unidos, especialmente na costa este. Já vamos com mais de 100 mortos, além daqueles que tiveram lugar nas ilhas, nas Caraíbas. E a tendência do povo de Deus e de outros, mas já que somos adventistas ou crentes na segunda vinda de Jesus, é a nossa tendência, quando tudo vai bem, e começamos a igreja, aliás, com as bênçãos que recebemos durante a semana, há esta tendência de Deus foi comigo, logo tudo vai bem. Até ao momento em que tudo vai mal. E depois o quê? Então Deus não está comigo. Esta é uma tendência muito grande e dramática. Eu lembro-me uma vez que fui dar um curso em Tahiti, quando era professor em Colonge. Nós tínhamos relações com Tahiti por causa da língua francesa. E lembro-me que em Tahiti, logo nos primeiros 2, 3 dias, era no verão, havia um acampamento de jovens. E para comer eles não tinham o dinheiro para ir às lojas. E então o diretor dos jovens de Tahiti e o encarregado do acampamento, eles tinham um barquinho pequeno e foram à pesca. E pescavam e depois traziam o peixe para o almoço. Não tinham Loma Linda Foods. Mas eles foram à pesca. O que é certo é que passou um dia, 2 dias, 3 dias, e onde é que estão os pastores? Ninguém sabia. E eu vivi aquele momento, onde é que estão os pastores? Deve ter havido uma tempestade, devem-se ter afastado, devem muitas coisas, até ao momento em que nos convencemos, porque o barco foi encontrado de quilha invertida, que os 2 tinham perecido no mar. Como este é um fenómeno que acontece muitas vezes em Tahiti, por vezes fica sempre na ideia que o barco foi parar às Ilhas Marquesas ou um sítio qualquer e que ainda pode aparecer 3 meses depois, 6 meses depois. Os portugueses têm na história o regresso de Dom Sebastião, que era a mesma coisa, que um dia havia de regressar num dia de nevoeiro, quando ninguém esperava. Até hoje não veio. E aqueles homens não vieram. Mas a experiência que nós vivemos, a minha mulher e eu, em Tahiti, foi a culpabilidade que estas 2 viúvas receberam, mais a família. Porque se isto tinha acontecido é porque havia pecado na casa. E as pobres já lhes bastava terem perdido os maridos, ainda passaram durante meses, se não anos, a receber a acusação que a morte dos maridos foi causada por Deus porque aquela casa estava amaldiçoada. Irmãos, isto é a dimensão pragmática de quando acontece o mal e se interpreta que esse mal vem de Deus. Necessariamente. Por outro lado, pessoalmente, eu lembro-me quando tinha 7 anos, um sábado à tarde com os meus pais, fomos dar uma volta lá por umas ruas, umas estradas muito estreitas,
em Portugal, em Porto Alegre, onde tínhamos o seminário. E aquilo tinha uns muros muito altos, de um lado e do outro. E quando íamos ali descansados, mas numa estrada que naquele tempo ainda não tinha muitos carros, quando vinha algum carro a 1 quilómetro já se ouvia, nós vemos um touro, mas um touro. Não estou a dizer um boi, não estou a dizer um... Estou a dizer um touro, daqueles bravos, com chifres, com um peso de 400 quilos, a correr desvairado. Ele tinha-se solto não sei de onde, e quando nos viu, não sei se ele pensou, mas fomos considerados como os toureiros à espera. E ele veio com toda a velocidade e não tinha o olho torto, ele via à direita e veio na nossa direção de tal maneira motivado para destruir, que ele deixou um buraco na parede. Mas agora podem perguntar, e vocês? O meu pai até hoje não tem explicação, a minha mãe também não tinha, e eu, miúdo, ainda tinha menos. Mas nós fomos os 3 atirados ao chão antes do touro. Mas ficámos. Naquela fração de segundo, fomos para o chão e seguiu pela estrada fora, frustrado provavelmente, de não ter feito mal a estes 3 pobres que andavam ali a passear num sábado à tarde naquela estrada. Porquê é que nós não morremos? Porque era questão de sermos esmagados contra a parede, os 3. Porquê é que nós não morremos? Claro que a explicação dos crentes é porque Deus esteve convosco. E é verdade. Não vamos contestar que Deus não esteve connosco. A pergunta que eu tenho tido na minha vida ao longo dos anos é: então quer dizer Deus esteve connosco? E aqueles que morrem agora no Sandy, noutros lugares, se morreram foi porque Deus não esteve com eles, é verdade? Esta é a grande pergunta sobre as asas de Deus. É que Deus diz que com as suas asas nos protege. Mas a uns protege e a outros parece que os ignora. E a tendência humana do ser adventista é: quando protege Deus, esteve comigo, aleluia, mas se alguém morreu, já não temos resposta e muitas vezes temos acusação. Não ter resposta é normal. Mas acusação, prezados irmãos, por favor, nunca acusemos ninguém daquilo que nós não sabemos. Uma vez, já que estamos numa comunidade brasileira, ou mais ou menos, eu estava na UAP, num curso para mestrado, terminámos o curso e o deão da faculdade perguntou-me: estamos livres hoje à tarde, você quer ir visitar a Casa Publicadora Brasileira? E era um privilégio para mim, mas por uma razão eu disse: olha, estou muito cansado, não vou. Ele ficou com pena e eu fiquei com pena. E fui fazer uma coisa que os espanhóis inventaram, que se chama a cesta. Mas dentro destas 2, 3 horas da tarde, o pastor disse: bom, então vou fazer umas compras. E levou o filho mais velho, que tinha tenra idade, ainda não era teenager. E momentos depois recebemos a notícia que o pastor estava em coma, tinha tido um acidente e o filho tinha morrido. Como isso me afetou de mais do que uma maneira, porque era eu que devia ir ao lado do pastor. Quase que me senti culpado, que se eu tivesse ido com o pastor tinha morrido eu e o filho ainda estava vivo hoje. Mas aquela criança que não tinha feito mal a ninguém, morreu. O pastor foi dado por morto
e esteve em coma mais 3 meses. Pergunta, então o pastor não estava com Deus? Então era o filho que tinha cometido algum pecado para morrer ali? E eu sou o santo porque previ que era melhor não ir e fiquei em casa? Irmãos, são mistérios. O mistério da vida é dos maiores mistérios que nós temos na nossa existência. Porque é que ainda estamos vivos? Porque é que estamos aqui? Porque é que Deus nos guardou e não guardou a outros no Sunday? Porquê? Porque uns estão com Deus e outros não estão? Por favor, nós damos graças a Deus por todo o bem que nos acontece. Em tudo dai graças, diz o apóstolo. Mas isso não quer dizer que porque esta bênção veio é porque eu sou crente. Muitas vezes vêm privações, aflições, sofrimento aos crentes. E às vezes aos que são mais crentes. Em mim 3 aflições, disse Jesus para cada um de nós. E para os imigrantes, as aflições às vezes são dobradas. Podia continuar as histórias que os próprios irmãos podiam preencher na vossa própria vida, de casos em que nós queremos estar com Deus, nós pensamos que estamos com Deus, nós queremos, nós sabemos que debaixo das suas asas nós estamos seguros, e depois vem a catástrofe. E termino com algumas promessas, porque é das promessas que nós temos de sobreviver na graça de Deus. O texto que a minha mãe, quando faleceu, nos deixou e que está lá na sua gaveta, hoje já não há cemitérios em certos lugares, na sua gaveta é firmes nas promessas. Porque foi nas promessas que ela faleceu. Salmos 34:7 diz que os anjos, ou o anjo do Senhor, se acampa. Não vamos agora dizer que há tendas. Vamos compreender que o leão que procura destruir-nos está lá. Mas os anjos de Deus também estão. E é por isso que ainda estamos vivos aqui hoje. Porque qualquer poder do mal é suficientemente forte para nos matar. Se estamos aqui é pela graça de Deus e há uma razão importante para estarmos vivos. Crianças, adultos, pessoas idosas. E até ouso dizer com uma certa ironia que muitos de vós que... Eu agora compreendo o que é a idade. Estão aqui no princípio da escola sabatina. Porque sabem que têm menos tempo. Mas, irmãos, nos tempos em que vivemos, não é a idade que conta. É o mistério de Deus de quanto tempo vamos viver na existência que Ele nos dá. Os anjos diz que se acampam. Há um texto que nós conhecemos de cor, Mateus 28:20, termina assim o Evangelho. Diz que eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Sabem que em hebraico não há o presente. É certo que o texto foi escrito em grego, mas Jesus pensava sempre na língua entre hebraico e aramaico, não posso agora garantir em cada momento, mas é a mesma língua. E Jesus não terá dito, eis que estou convosco, mas quando não aparece o verbo ser ou estar, o que ele quis dizer foi, assim como tenho estado convosco até aqui, assim estarei convosco para o futuro. Para mim é mais profundo. Porque se estamos aqui é pela graça de Deus e porque Deus permitiu que estivéssemos vivos até este momento. E a certeza que Ele nos dá é, não temas amanhã. Vês como eu estive contigo até hoje? Não temas. Eu também vou estar contigo até ao fim.
Esta é uma dimensão muito mais profunda na minha maneira de ver, mas que na realidade nos afirma que Ele está connosco. Era o salmista que dizia que há momentos que nós pensamos que vamos morrer. O vale da sombra da morte, do Salmos 23. Toda a gente passa por momentos que pensa que vai morrer, mas ainda cá estamos, pela graça de Deus. Ele diz que estará connosco até à morte. E deixo convosco um texto que é um pouco misterioso à primeira vista, mas quando entendemos as asas de Deus no seu contexto e conjunto, compreendemos melhor. Vou fazer a pergunta antes de ler o texto. Alguém pensa que a morte de uma pessoa é uma bênção? Para alguns é por causa da herança. Para outros é uma maldição, porque nunca mais falam aos outros membros da família. Mas para Deus, é que nós choramos quando vamos a um funeral por uma pessoa querida que ali está dentro de um caixão e temos aquelas frases. Eu lembro-me de um pastor que perdeu o filho na Universidade da Argentina não há muito tempo, logo a seguir à graduação, mesma semana. Um outro que estava a ensinar teologia pastoral em Collonges, em França, que pela mesma razão, a escola era Craig Southern, o filho tinha acabado a teologia e ia entrar no ministério e foi atropelado e morreu. Conheço demasiados casos. E então de pais, sabem o que é pagar o college aos filhos? Os que não têm filhos não sabem. Mas os que têm e têm os filhos no college, sabem que por vezes são dívidas que vão até à hora da morte. Que privilégio para um jovem poder frequentar uma escola adventista, uma escola cristã, e aprender juntamente com o crescimento da fé. Nós não sabemos o privilégio que temos aqui e no Brasil e na Argentina, de ter escolas grandes onde os jovens podem aprender. Na Europa não temos assim tanto, por várias razões. A morte. Salmos 116, versículo 15. Isto é dos textos mais extraordinários que está na Sagrada Escritura. Provavelmente não o têm sublinhado. Mas se não têm sublinhado, convido-vos a pôr numa cor especial. Porque é um texto que a uns pode fazer bem, a outros pode fazer mal. E diz assim: preciosa é à vista do Senhor o quê? A morte dos seus santos. A morte dos seus santos. Já pensaram que para Deus a morte de cada pessoa que morre na fé é uma morte preciosa? Já pensaram na profundidade do que aqui está? É que as pessoas que morrem, diz que para Deus é uma preciosidade. E porquê? Porque até o dia da morte, Deus tem estado sempre zelando para que essa pessoa não se perca. Faz parte da oração de Jesus ao Pai. Aqueles que me deste nunca se percam. Mas no momento que a pessoa morre, isso é precioso aos olhos de Deus, porque dali já não volta para trás. O momento seguinte é o momento da vida eterna. Esta semana, no dia 1 de novembro, o mundo pagão com capa de cristão celebrou o dia de todos os mortos, que também era o dia de todos os santos. Santos esses que eram os espíritos dos mortos que andavam por aí. E eu vi mais que uma vez, neste dia, dizerem: isto não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. E porquê? Por causa do regresso das almas dos que já morreram.
Irmãos, o dia de Todos os Santos é um dia pagão. Os que já morreram, já morreram. E todos os dias, para Deus, a morte é preciosa em relação àqueles que já repousam. Que grande certeza para nós, que já perdemos entes queridos da nossa vida, saber que estão na mão de Deus. Que já não é preciso fazer oração por eles. Que já não é preciso incomodar-nos. Porque Deus aqui nos diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Resumindo e concluindo, as asas de Deus. Deus não precisa de asas. A ilustração tirada da vida comum dos tempos antigos é que debaixo das asas há proteção. Proteção que pode ser a proteção de Deus, proteção que pode ser jurídica. Proteção. Como os pintainhos que não foram à escola sabem pôr-se debaixo das asas da galinha, e não é de outra galinha, é da galinha que é a mãe deles. Assim que nós possamos aprender cada dia que no bem e no mal, na bênção ou aparentemente na maldição, estamos na mão de Deus. Que nós possamos ter a certeza de que aqueles que o Pai nos deu ao Filho, que ninguém os arrebatará da sua mão. Essa é a promessa para cada um de nós esta manhã, prezados irmãos e amigos. Que nós nos possamos confortar e que possamos entender que há razão para estarmos gratos, mas que não há razão para nos desanimarmos quando vem alguma provação às nossas vidas. Que Deus nos guarde cada dia e que em breve esta sala seja pequena para albergar aqueles que também desejam ter a certeza da salvação. Amém. Sob suas asas descansarei. Cantemos juntos.
nosso Deus e Pai que estás nos céus, nesta manhã de sábado, e debaixo do teu olhar amoroso, estamos gratos porque, apesar de nada merecermos, estamos perto de ti e tu zelas por nós como a menina do teu próprio olho. Senhor, que nós possamos compreender o privilégio não só de estarmos vivos, mas sermos chamados filhos e filhas de Deus. Senhor, que tu possas crescer em nós a fé e o entendimento desse amor que ultrapassa tudo e todos. Senhor, que esse amor possa existir em nós e não apenas o sermos membros de uma igreja, mas que esse amor possa passar a outras pessoas, que em breve o número daqueles que se devem salvar seja preenchido e que em breve Jesus possa voltar. Guarda-nos a todos debaixo das tuas asas e dá-nos uma semana de certeza que tu estás connosco até ao fim. Te imploramos em nome de Jesus. Amém.